Graças a Deus. Vamos ficar em pé. 1 Samuel, capítulo 7. Nós estamos na nossa campanha de jejum. Fizemos 14 dias de jejum e agora vamos fazer 14 dias de separação. A partir de amanhã começa a nossa separação, como você sabe. Nós vamos fazer uma separação de 14 dias. Fizemos 14 dias de jejum, 14 dias de separação. Nós estamos jejuamos para que Deus remova a iniquidade da nossa geração. Estamos debaixo de algumas palavras e pedindo para que Deus nos revele situações de iniquidades que possam ter entrado no meio da nossa família, que a gente nem sabe sobre isso. Vimos que o fato de nós não conhecermos a verdade não nos inocenta. Nós temos que buscar conhecer a verdade, senão nós estamos debaixo do jugo, de um jugo de escravidão. Então é importante saber a verdade. E peguei alguns exemplos. Na quinta-feira eu ministrei 3 coisas importantes para você estabelecer verdades no meio da sua família e remover iniquidade. Uma delas foi sobre o domingo, que seria o dia do descanso. Nós vimos que o Senhor separou o dia do descanso, que é o sábado, que hoje para nós é o domingo, mas que na verdade o sábado não seria um dia da semana. Lembre-se que quando Deus descansou, Ele descansou e não tinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele fez a sua obra em 6 dias e no 7º Ele descansou. E esse descanso seria o descanso que Ele nos chama para o descanso. Depois que o homem pecou, então agora começam os dias da semana. Porque se o homem não tivesse pecado, nós estaríamos até hoje dentro do descanso. Mas porque o homem pecou, nós saímos do descanso, nós fomos colocados para fora do jardim. E nós agora recebemos de Deus a palavra de que com o suor do nosso rosto nós trabalharíamos a terra, as mulheres dariam os filhos debaixo de sofrimento, mas Deus nos chamou para o descanso. Fala para o teu irmão, Deus nos chamou para o descanso. Fala para o teu irmão, o descanso dele. E esse descanso, nós sabemos, ele vai acontecer quando Cristo voltar. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 12, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o próprio sábado, eu sou o descanso. Então nós temos que entender que quando nós falamos de um dia de descanso, esse dia de descanso não é aquilo que os teus pais te ensinaram. O dia da macarronada, o dia de comer junto, o dia do futebol, é o dia do Senhor. É o dia em que eu tenho que ter meu coração nele, que eu tenho que me preparar para vir para o culto, para adorá-lo. Onde eu tenho que levar minha família a entender como isso é importante adorar a Deus. Não se trata de, eu vou separar as 2 horas do dia para ir para a igreja, de forma religiosa. Se trata de entender que o Deus que me salvou, Ele tem preparado para mim uma eternidade. E eu tenho que me preparar para isso. Levar meus filhos para isso. Não é simplesmente vir à igreja, mas me preparar para esse relacionamento com Deus. Então, eu falei sobre o sábado, falei sobre ser templo do Espírito Santo, falei sobre o casamento. Assista depois da ministração da quinta-feira. Hoje eu quero avançar um pouquinho com vocês, porque nós vamos entrar na nossa separação. Vão ser 5 dias de separação. Fala para o teu irmão, 5 dias. Esses primeiros 5 dias de separação, nós vamos nos separar de carne, ok? Não comeremos nada de carne. Carne de vaca, carne de boi, carne de frango, coelho, rã, não sei o que você gosta de comer. Não comeremos. Então vamos lá, vamos responder alguma coisa. Presunto é carne? Então não vai me perguntar se pode comer presunto, tudo bem? Você já sabe que presunto é carne. Ok? Tudo que for, tá. Aí se você for comer alguma coisa e você está em dúvida, não me pergunta, come porque santifica e come. Mas se você achar que não é bom, você separa. Porque o objetivo da separação não é que aquilo vai te fazer melhor ou não. O objetivo da separação é te levar para o teu quarto de oração. Lembra o nosso quarto de oração? Que nós estamos separados para que Deus nos revele as iniquidades e tirar da nossa geração? Lembra que nós temos que mudar? Então, o objetivo da separação é que você, nessa semana, você olha e fala assim, puxa, eu não posso comer carne. Opa, eu estou separado. Eu
preciso que Deus me revele o que está de errado. Ok? Na segunda semana, a separação vai ser sobre o quê? A segunda semana vai ser sobre separação de alguma coisa que você vê que você gosta muito e que você vai separar. Ah, eu não fico sem meu cafezinho. Ah, eu não fico sem meu pãozinho. Ah, eu não fico sem... Aí você vai tirar isso da sua segunda semana. Tudo bem? Tudo bem? Então, essa semana nós vamos nos separar da carne. E você vai orar a semana. Não adianta só se separar de carne, você vai fazer uma dieta de proteína. E você vai ficar sem comer proteína. Não vai adiantar nada. Então, separe-se. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração, a palavra que o Senhor me deu. Diz assim, 1 Samuel capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate e Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate e Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Fale comigo, lamentações. Guarda essa palavra, eles lamentavam, eles estavam tristes. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então, disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia, com grande estampido, sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gade, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Todo o capítulo 7 de 1 Samuel. Vamos orar por nós? Amado Deus, ore por você agora, fale para Deus te abençoar. Amado Deus, nós, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Teu Espírito venha sobre nós nessa noite, e que o poder do Teu Espírito nos traga a revelação que precisamos para tirarmos, ó Deus, tudo aquilo que pode estar impedindo o Senhor de se mover em nossas vidas. Porque nós sabemos, como nós temos aprendido na Tua Palavra, que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. O Senhor quer nos abençoar.
E muitas vezes, Senhor, nossos pecados têm se levantado e têm impedido, Senhor, a Tua bênção de chegar. Por isso, derruba todas essas imundícies das nossas vidas. Tira todo o pecado do nosso coração, Senhor. Mostra-nos onde está o nosso erro, para que nós possamos nos arrepender, Senhor, e possamos ser como Cristo, andarmos como Cristo, vivermos como Cristo e Te adorarmos como Teu Filho. Nós Te adoramos nessa noite e pedimos que o Senhor nos abençoe. E eu repreendo no nome de Jesus toda ação de Satanás nessa noite, que tente de alguma forma interferir na mente de qualquer um aqui, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus espíritos imundos que tentem trancar a mente, confundir, trazer confusão. Eu te repreendo em nome de Jesus. E, Senhor, nós levamos os nossos pensamentos a Ti. Traz sobre nós a Tua graça. Ensina-nos que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fala para o teu irmão, Deus vai falar com você nessa noite. Pode se assentar. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história. E se você conhece essa história, se você se lembra de todos os detalhes. Porque essa história do capítulo 7 de 1 Samuel, ela tem uma origem. Quando Israel pecou contra Deus, e por causa desse pecado dos filhos de Eli, está lá no capítulo 3, capítulo 4, por causa dos pecados dos filhos de Eli, Deus não falava mais com Israel, por meio de profetas, por meio de Urim, de Tumim. Aí Deus levanta Samuel, um menininho, e Deus começa a trabalhar com esse menino, até que ele vai se tornar um homem. E quando os filisteus vão atacar Israel, Eli já estava velho, os filhos dele estavam fazendo coisas abomináveis a Deus. Eu falei isso algum tempo atrás, depois você vai ler 1 Samuel capítulo 4, 5, você vai ver que os filhos de Eli fizeram um negócio chamado garfo de tridente. Você já viu aquele desenho do diabo com um rabo de fogo assim, vermelho, com um tridente na mão? Já viu? Já viu aquele desenho antigo? Aquele tridente lá são dos filhos de Eli. Que eles, com aquele garfo de tridente, eles roubavam das ofertas que eram do Senhor, eles enfiavam no altar e tiravam as ofertas dos sacrifícios para ele. E por causa dessas imundícies, desses pecados, Deus permitiu que os filisteus avançassem e derrotassem Israel. Israel foi derrotado na batalha, a Arca da Aliança foi levada embora e Israel ficou triste, desolado, porque aquilo representava o próprio Deus. Bom, capítulo 5 de 1 Samuel, tem a história que a arca foi colocada dentro do templo de Dagom, e quando eles colocaram a arca diante da estátua de Dagom, que era o Deus deles, no outro dia, Dagom estava de bruços sem os braços. Quando eles levantaram Dagom, ficaram meio assustados, no outro dia estava de bruços de novo, só que estava com a cabeça cortada, tudo cortado. E Deus mandou uma peste para os filisteus, umas úlceras, que no original quer dizer tumores, que podia ser até mesmo hemorroidas para eles, uma peste sobre a nação. E eles então pegavam a arca e mandavam para outra cidade. Cada vez que eles mandavam a arca para uma cidade, a peste ia para aquela cidade. E assim eles foram mudando a arca de lugar a lugar. E diz a palavra de Deus que a arca ficou rodando de cidade em cidade por cerca de 7 meses. A arca ficou andando de cidade em cidade. E aí os filisteus pegaram um carro de boi, guarda bem esse nome agora, viu? Carro de boi. O que é um carro de boi? É aquela carroça que os bois vão na frente, certo? Sim? Guarda esse negócio, porque nós vamos usar isso lá na frente numa próxima ministração. Eles pegaram um carro de boi, colocaram a arca, e 5 príncipes dos filisteus colocaram o carro de boi na estrada e empurraram o carro e falaram, vai, leva isso aqui embora, vai lá para Israel, vai para a tribo de Benjamim. E esse carro de boi começou a andar. E os 5 príncipes iam atrás, olhando para ver se o carro não ia se desviar e ir até Israel. E chegou em Israel. Quando os príncipes filisteus viram que o carro de boi entrou lá
na tribo de Benjamim. Eles pegaram a arca de volta, eles foram embora. Os filisteus foram embora. E Israel pegou a arca e deram glória a Deus, porque a arca voltou. Mas eles não sabiam muito bem o que fazer com a arca. Tanto é que eles abriram a arca e morreram 70 pessoas por terem aberto a arca. Então eles fecharam a arca e ficaram com medo, e ninguém mais mexeu na arca. E passaram-se só 20 anos. É muito tempo para você, 20 anos? Sim ou não? Mas nós, seres humanos, nós temos uma facilidade em ver o tempo passar e não fazer nada. Sim ou não? Já viu aquela torneira que você falou, vou consertar, faz 20 anos que você não conserta? Já viu aquele negócio que ele fala assim, eu vou consertar. Já passaram 2 anos e você não mexeu naquilo? Nós temos uma facilidade de fazer assim. Mas agora, sem falar de torneira, você já viu aquele problema do teu casamento que você falou, isso eu preciso consertar, já faz 5 anos que está assim? 10 anos que está assim? Aquela situação financeira sua que você falou assim, isso tem que acabar na minha vida. E já faz 10 anos que não acabou, você está do mesmo jeito. E passaram-se 10 anos e você continua chegando no dia 1, no dia 5 você recebe, no dia 6 você já está duro. E você fala, não, isso vai mudar na minha vida. E já passaram 10 anos e você não mudou. Então, nós temos uma capacidade de deixar o tempo passar e conviver com as coisas erradas. E quando Israel olhou, passaram-se só 20 anos. E a arca, aquilo que havia de mais importante na nação de Israel, estava ali encostada dentro de uma casa. E eles não fizeram absolutamente nada. Só que por eles não terem feito absolutamente nada com aquilo, o inimigo continua à volta. O inimigo continuava a oprimir, o inimigo continuava a dar as regras. Eles não podiam avançar muito, porque se eles avançassem, o inimigo vinha e roubava, espoliavam eles. Então eles não podiam fazer muito. Olha o que acontece na nossa vida. O problema fica, nós não conseguimos resolver o problema, o inimigo fica atacando, você também não resolve a questão do problema do inimigo, e nós vamos, de maneira impressionante, nós vamos nos adaptando a tudo isso, vamos acostumando no meio de tudo isso. Já falei isso algumas vezes aqui para vocês, nós seres humanos, nós temos uma capacidade tremenda de nos adaptarmos em lugares totalmente inóspitos. Eu já fui várias vezes para Israel, Egito e Israel, você sai do Egito, do Cairo, vai até o Monte Sinai, 12 horas de viagem, você só vê deserto, e você vê gente morando no meio daquele deserto, você fala, como é que alguém mora no meio de um negócio desse? Vai lá no Alasca, tem gente morando no gelo. E as pessoas vão se adaptando. Às vezes mora numa casa muito ruim, às vezes com um pouquinho de coisa já muda a casa, mas não se adequa àquilo. Se adequa ao casamento, se adequa à falta de educação dos filhos, à desorganização da família, vai se adequando e vai ficando. Sabe que é o inimigo. Quando fala com alguém, fala, não, o diabo está me atacando. Mas a arca está lá. A arca representa o próprio Deus. Nós sabemos que Deus está dentro de nós. A arca está aqui, nós temos Deus em nós. Mas vai se acomodando, vai deixando, vai ficando. E quando você olha, passaram-se 20 anos, 10 anos, 15 anos, e não muda. Só que esse povo, eles entraram num momento ali de pranto. Quando a gente olha o capítulo, os primeiros versículos, diz que eles começaram a levantar lamentação. Versículo 2 diz que Israel começou a levantar lamentações ao Senhor. E quando eles começaram a levantar essas lamentações, foi algo sincero. Eles começaram a chorar. Essa palavra lamentação quer dizer pranto. A palavra lamentação quer dizer pranto, quer dizer angústia, quer dizer sofrimento. Eles estão dizendo, Senhor, isso tem que mudar, eu não quero mais isso. Nos ajude, o que nós erramos, o que está errado?
E quando eles entraram nessa verdade, fala comigo, verdade. Porque, irmãos, nada muda se não tiver verdade. A verdade é Jesus. Nada muda se não tiver Jesus. Quando eles entraram nessa verdade, isso tem que mudar. Quando eles entraram nesse choro, então Samuel começou a interferir naquilo, porque Samuel falou assim, tem arrependimento nisso. Tem arrependimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque essa semana tem que ser uma semana onde nós vamos buscar em Deus arrependimento. Porque essa palavra é uma palavra muito importante no meio da igreja. O versículo 2 mostra algumas coisas importantes sobre o arrependimento. Antes de você ler o versículo 2 comigo, veja bem, arrependimento é aquilo que Deus gera em nós. Deus gera em nós. Escute, arrependimento é algo que Deus gera em nós. O Espírito nos mostra que está errado. E nós então queremos mudança. A palavra arrependimento no Velho Testamento é uma palavra que está falando exatamente sobre isso, sobre choro, sobre tristeza, sobre estar contristado. Lembra que quando o judeu ele estava diante de Deus e ele via que estava fazendo alguma coisa errada, que ele havia entristecido o coração de Deus, que ele rasgava as suas vestes, ele chorava diante de Deus, ele jogava pó sobre a cabeça. Essa palavra no hebraico quer dizer nashum, mas não importa a palavra no hebraico, quer dizer que essa palavra no hebraico ela foi traduzida na Septuaginta, no grego, para metanoia, a palavra que nós estudamos aqui quase um ano, que é mudança de mente, metanoia é transformação. Arrependimento nada mais do que mudança de direção. Alguns anos atrás eu falei para vocês uma forma prática de você entender o que é arrependimento. Arrependimento é como se você pegasse a Washington Luiz, todo mundo sabe qual é a Washington Luiz? Sim ou não? Todo mundo sabe? É a mesma coisa se você pegasse a Washington Luiz em direção a São José do Rio Preto, amém? Todo mundo sabe para onde você está indo, São José do Rio Preto? Primeira coisa que você vai fazer é pagar um devorador aqui do pedágio para você passar. É um devorador esse primeiro pedágio. Aí você passa o primeiro pedágio, esse devorador, e aí você fala assim, bom, agora esposa, nós estamos indo para a praia, nós vamos para a Praia Grande. Nós vamos para o Guarujá. Você vai chegar no Guarujá? Não vai. E aí você vai fazer o quê? Eu estou errado, já paguei um devorador desse, vou continuar errado. O que você faz? Vou voltar, estou errado. Você vai chorar, porque arrependimento gera choro, você vai falar, paguei o pedágio, eu paguei errado. Vou voltar. Mas você tem que voltar. Porque se você não voltar, você não vai chegar nunca na praia. Pode chegar até em Machu Picchu, lá, sei lá, no Chile, lá nas cordilheiras do Chile. Lá. Mas jamais você vai chegar no Guarujá. Arrependimento é isso. Arrependimento é você olhar e falar assim, estou indo para o lugar errado e eu tenho que voltar. Então, olha o versículo 2, por favor, porque Samuel enxergou esse arrependimento no povo. O versículo 2 diz assim, sucedeu, pois, que daqueles dias a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, ou seja, eles olharam e falaram, alguma coisa está errada, nós estamos na direção errada, não dá para ficar assim. Versículo 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é do vosso coração que, olha, o quê? O quê? Voltais, Nashum, você está voltando, se é de todo o teu coração esse arrependimento para você voltar, se fosse na Septuaginta agora, metanoia, se é de todo o teu coração essa mudança de direção, se isto é do teu coração, se isso é verdadeiro, porque tem muita gente que vai atrás do milagre de Deus como se fosse uma prática e não espiritual.
É de coração, é verdadeiro. Você sabe que está errando contra Deus? Sim. Então, tire dentre vocês o que está errado. Tire os astarotes. Prepare o teu coração ao Senhor e sirva somente a Ele. Irmãos, a igreja tem vivido, já disse isso para vocês, não é a nossa igreja, nós somos perfeitos aqui. Dá uma olhada no termômetro, já está saindo até asa na gente, não é verdade? Nós somos tudo anjo aqui, nós estamos quase voando. Mas vamos pensar nos outros, tá bom? Você sabe que eu estou falando com a gente, né? Amém? Irmãos, aí as pessoas não se arrependem mais, elas praticam pecado, elas não confessam mais pecado, elas vão dormir em pecado. O apóstolo Paulo fala assim, ó, não ire, não fique irado contra o teu irmão, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E a igreja desses últimos tempos não tem pedido perdão dos seus pecados, não tem se arrependido, e está querendo que Deus faça milagres. E não entende porque conquista e perde. E não entende porque tem bênçãos e depois tem roubo. E Samuel está dizendo assim, se é de verdade esse arrependimento, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixa eu te falar algumas coisas lindas que envolvem o arrependimento. Porque se você for olhar aqui, vai ter coisa aqui que eu não vou conseguir pregar. Mas escute, o inimigo vai ser derrubado, mas vai ter restituição. Porque quando alguém está realmente arrependido, o Senhor restitui aquilo que foi roubado. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus não é injusto. Fala para o teu irmão, Deus não é injusto. Fale para você, toque em você e fala, ei, Deus não é injusto. Porque tem gente que acha que Deus é injusto, que Deus está fazendo coisa errada. Tem gente querendo ajudar Deus. Tem gente falando assim, por que Deus fez isso? Quando você fala, por que Deus fez isso, você está achando que Ele errou. Agora, quando você fala assim para Deus, Senhor, qual que é o propósito do Senhor ter permitido isso? É diferente. Qual que é o teu propósito isso ter acontecido na minha vida? Deus não vai errar. Olha a história de Jó. Tinha camelos, tinha ovelhas, tinha servos, tinha filhos, perdeu tudo, mas chegou no fim, Deus restituiu tudo. Deus não é injusto. Nosso Deus não é injusto. Mas Ele quer que o nosso coração seja um coração inclinado a Ele. Eu falei para vocês que essa campanha ia ser mais difícil. Como é que um crente pode dormir com um pecado no coração? Eu estou falando de um pecado. Porque tem gente que dorme a semana inteira com centenas de pecados. Olha para uma mulher com intenção impura, fala um palavrão, grita, briga. Gritaria também é pecado, viu? Grita, briga, xinga. Aí deita, dorme, chega na igreja, Senhor, me abençoa. Olha, a chuva cai sobre todos. Deus é tão bom e tão misericordioso que quando Ele derrama a sua chuva cai sobre todos. Mas existe a graça comum, existe a graça divina. A graça comum é aquela que todo mundo recebe, a graça divina é aquela que Ele nos dá e ninguém tira. Que ninguém tira. E se tirou, fala para o teu irmão, se prepare que vem em dobro. Se prepare porque Deus vai dar em dobro. Porque se foi pela graça, ninguém vai te roubar. Olha algumas coisas lindas que fazem parte do arrependimento, irmãos. O primeiro sinal de arrependimento é tristeza, você sabia? Sabia que o primeiro sinal de arrependimento é tristeza? Então agora é uma hora da gente se avaliar. Quando eu peco, quando eu faço alguma coisa errada, eu fico triste? Ou eu acho que ainda estou certo? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Abre, por favor. Vocês viram aqui que
Eles estavam lamentando, amém? Eles estavam o quê? Eles estavam tristes. Alguma coisa está errada. Mas abre lá em 2 Coríntios, capítulo 7, por favor. Primeiro sinal de arrependimento, porque eu preciso avaliar o que acontece comigo. Uma coisa é remorso, outra coisa é aquela tristeza que vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, olha o que diz. Acharam? 2 Coríntios 7, 10. Se não achou, acompanhe aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? A tristeza, segundo Deus, aquela tristeza que olha e fala assim, eu não devia ter falado isso. Errei. Eu não devia ter olhado dessa maneira. Eu lembro quando eu era pequeno, mais jovem na fé. Ai, meu Deus. Eu tinha um amigo chamado Samuel, muito amigo nosso, muito. Era um irmão que me ensinou muita coisa em Deus. Ele era um jovem. Ele uma vez falou assim para mim, então, se você olhar para uma garota, se você olhou, já está errado, já desvia logo o olho. Porque se está errado, já desvia logo o olho. Aí eu olhei e falei para ele assim, então se olhar errado, já tem que desviar logo. Ele falou assim, ou você já olha de uma vez bem que você tem que olhar. Ai, meu Deus. Só uma unção, né? Uma unção. Mas a tristeza, vamos ler o versículo todinho? Porque a tristeza, segundo Deus, produz para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz. Então existem duas tristezas. Existe uma tristeza do mundo, que é aquela que não tem arrependimento. Eu fico com ela e falo, caramba, eu estou errado. Eu não devia mais de ver pornografia. Eu não devia mais de assistir novela. Eu não devia mais de falar mal do meu marido. Eu não devia mais. Eu estou triste. Sabe, apóstolo, eu não largo isso. Eu não paro de fazer isso. Eu estou triste. Essa tristeza só produz morte. A tristeza de Deus, ela vai produzir mudança. A tristeza de Deus vai produzir mudança. Vocês lembram de João Batista? Não vai dar tempo de ler. Se você quiser abrir, abre lá. Mateus capítulo 3, rapidinho, abre lá. Abre lá porque é bom você ver as diferenças que Deus fala. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo... Versículo 8. Acharam? Olha o que diz o versículo 8. João Batista está falando com os fariseus. Os fariseus começaram a ir para ser batizado. Aí João Batista, como um homem muito delicado, falou, raça de víboras. Se fosse a igreja de hoje, hein? Vem, que quanto mais gente vier, melhor, né? Vem. Entra, continua do jeito que está. Porque hoje a igreja quer o quê? A igreja de Jesus hoje é uma igreja inclusiva. E a igreja não tem que ser inclusiva, a igreja ela é exclusiva. A igreja não é inclusiva, vem como você quer e fica como você deseja. Aqui tem que mudar, Jesus Cristo quer a nossa mudança. A igreja não é inclusiva, ela é exclusiva. João Batista fala assim, falando para os fariseus, falou antes que eles eram raça de víbora. Produz fruto digno de arrependimento. E olha o que ele continua dizendo. Produza fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Vou parar aqui. Sabe quando uma pessoa começa a justificar o seu erro? Quando uma pessoa começa a justificar o erro, ela não quer mudança. Sim ou não? Sabe, eu errei, mas eu vou te explicar porque eu errei. E você começa a dizer, eu errei porque você não quer mudança, você já está justificando. Você errou. Erro é erro, acabou. Erro, se trata o erro pedindo perdão. Eu errei, me perdoe. Depois a gente trata o que você fez, mas eu estou tratando o que eu fiz. Eu errei, você me perdoe. Quando eu começo a justificar, eu não quero mudança. Eu já tenho a razão do que eu fiz e por que eu fiz e que eu vou continuar fazendo.
O arrependimento, a primeira coisa que ele gera em nós é tristeza, mas uma tristeza que é diferente, é aquela tristeza de que eu não devia ter feito isso contra o Senhor. Senhor, me perdoa, eu não devia ter feito isso. Eu vou consertar. Eu vou arrumar isso. Tira isso de mim. Eu não quero ser assim. Olha, eu te garanto, meu irmão, se você viver dessa maneira, você aprender a viver dessa maneira, você vai ser transformado num homem diferente, numa mulher diferente. Porque isso é do Espírito, não é nosso. A nossa natureza não aceita isso. Nossa natureza ela é arrogante. A nossa natureza, você me feriu, eu vou te ferir. Mas a natureza do Espírito é, eu te perdoo. Eu vou ser diferente com você. Me perdoe pelo que eu fiz. Não me interessa como você faz. Me interessa como eu tenho que fazer. Isso é do Espírito. Isso traz uma alegria que é diferente do mundo. O mundo tem alegria quando eles ferem. A nossa alegria é quando nós nos perdoamos ou perdoamos. Quando a gente vence essa questão dentro da nossa natureza. E a igreja, nós que somos filhos de Deus, nós que queremos romper com iniquidades, nós precisamos aprender a pedir perdão e a perdoar e quebrarmos isso. Essa é a primeira coisa que você olha nas Escrituras, você vê que é de Deus. É tão interessante que os judeus, abre lá em Joel, vai lá para o livro de Joel. Joel, capítulo 2. Coloca aí no telão, por favor, porque alguns vão ter dificuldade de achar, então você acompanha aí pelo telão. Joel, profeta Joel, capítulo 2. Acharam? Diz assim no versículo 13. Deus está falando assim, ó, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Sabe a coisa mais deliciosa que tem? É quando a gente rasga o coração. Os fariseus, os religiosos, eles fazem as coisas para os outros verem. Nós fazemos as coisas para termos a alegria do relacionamento com Deus. É diferente. É diferente. Por isso que está escrito lá em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Primeiro sinal de arrependimento em nós é tristeza. Segundo sinal é vitória. Fale para o teu irmão, é vitória. Volte lá para 1 Samuel capítulo 7. Volte lá. Samuel falou assim, se é de todo o vosso coração que voltares ao Senhor, tire o que está errado. Volte somente para Deus. Versículo 4. E então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e as Asterotes e serviram só a Deus. E o que aconteceu? Continua lendo depois o texto, nós já lemos. O inimigo vai se levantar. Escute, isso é uma coisa que você precisa ter certeza na sua vida. Todas as vezes que você decidir fazer algo por Deus, o diabo vai se levantar. Todas as vezes. Todas as vezes. Porque o diabo não quer que você sirva a Deus. Porque o diabo sabe que se você servir a Deus, ele tá frito. Então ele vai fazer de tudo para que você não sirva a Deus. De tudo. Vai colocar gente que não presta do teu lado, gente que presta para tirar você do centro da vontade de Deus. Vai fazer propostas indecentes para te arrebentar. O diabo vai fazer de tudo. Tudo. E agora que esse povo está lamentando, se entristeceu e tomou uma direção por Deus, o inimigo foi atrás deles. Vamos atacar. Só que aí Deus entra no negócio. E diz a palavra de Deus que quando o inimigo se levantou para atacar, olha a atitude de quem é do Senhor. Olha a atitude de quem é do Senhor. Leia o texto. Veja o que eles fizeram.
Opa, nós nos prontificamos a jejuar, nós nos prontificamos a deixar os baalins, nós nos prontificamos a ter uma vida com Deus. Como você está se prontificando a ter um casamento diferente, uma vida diferente, o inimigo vai se levantar. Aí você tem que ter a certeza de que Deus vai fazer a obra. Eles chegaram até Samuel e falaram assim para Samuel: Samuel, o inimigo se levantou. Ore por nós, porque nós vamos enfrentar essa situação. E eles enfrentaram a situação. Debaixo de jejum e oração. Samuel foi sacrificar. Eles entraram em jejum. Existem níveis de batalha espiritual que nós temos que fazer debaixo de jejum, de oração, consagrando a família, ungindo a nossa casa, separando a nossa família. O Renildo falou que quando a esposa está dormindo, não acorda ela para orar com ela. Mas nada de errado de você ver seu marido dormindo e você colocar a mão nele e orar por ele. Ou você ver tua esposa dormindo e você colocar a mão sobre ela e orar por ela. Eu faço muito disso com a Adriana. Eu durmo depois que ela. Aí ela está dormindo, a minha cama é desse tamanho. Ela dorme só nesse pedacinho aqui. E eu durmo de assim. É mais ou menos isso. Não é tudo isso, é mais ou menos. Aí eu deito, eu coloco minha mão sobre a cabeça dela. E eu durmo orando por ela. Não tem nada de errado você orar pela sua família. Isso é bênção. Pedindo para Deus proteger a sua casa. Agora, quem vive uma vida de arrependimento pode esperar a vitória. Você sabe por que muitos cristãos não esperam vitória? Vamos lá, você está pensando em tudo que eu estou falando? Então responda. Por que muitos crentes sabem que não vai vir a vitória? Porque não se arrepende dos seus pecados e sabe que Deus não vai ouvi-los. Mas se você, ao dormir, você fala: Senhor, olha, me perdoe. Hoje naquele farol eu pensei mal daquele motorista. Hoje eu não respondi bem ao meu chefe, me perdoe. Eu tratei mal minha esposa, amanhã eu vou resolver isso, me perdoe. Você vai pedindo perdão, vai confessando os seus pecados. Se alguém se levantar contra você, o Senhor vai tomar a sua dor e vai te defender nessa causa. Porque arrependimento traz vitória. Arrependimento traz vitória. A igreja desses últimos tempos quer vitória indo na porta dos outros jogando álcool, jogando óleo, jogando sal grosso. A igreja quer vitória desse jeito. Jesus nos ensina que a vitória é com quebrantamento, humildade, pedindo perdão e deixando que Ele seja o nosso juiz. Tiago diz que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Eu tenho que esperar Deus fazer as coisas no meu lugar. Lembra o Sal? A parceria que nós temos com ele, pelo Sal? Arrependimento, primeiro sinal, tristeza. Segundo sinal, vitória. Quando você começa a ver vitórias na sua vida, isso é sinal de que você tem colocado a tua vida diante de Deus e tem se arrependido dos seus pecados. Porque a vida de uma pessoa que confessa os seus pecados é uma vida vitoriosa. Tem mais uma coisa. Terceiro sinal do arrependimento são as manifestações dos dons de Deus. Anota aí, se você quiser anotar, não vai dar tempo de pregar sobre isso. Atos capítulo 2, quando Pedro termina de fazer o seu discurso, quando o apóstolo Pedro termina de fazer o seu discurso, os israelitas que estavam ali, que compungiram os seus corações, ficaram com os corações tristes, porque arrependimento gera tristeza. Eles ficaram com o coração triste quando Pedro disse assim: vocês crucificaram a Jesus. Eles ficaram tristes. E aí Pedro falou assim, e eles falaram assim: e agora o que a gente faz? Pedro falou assim: se arrependam, porque vai cair sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão receber dos dons do Espírito. Eu tenho um entendimento que uma vez que eu viva uma vida
de confissão de pecados, uma vida alinhada com Deus, eu vou ter uma vida de vitória, mas também vou ter as manifestações do Espírito Santo sobre a minha vida, para me mostrar caminhos, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, revelações. Isso faz parte da vida de um homem, de uma mulher de Deus. Isso é comum, tem que ser comum para nós. Mas quando é que o Espírito Santo se manifesta em nós? Quando nós temos uma vida de arrependimento, uma vida de confissão de pecados. Arrependimento só traz bênção sobre nós. Por isso que o diabo, ele quer fazer de você uma pessoa dura. Por isso que o diabo tenta nos enganar e dizer assim, não, ele fez, ele merece sofrer. Eu preciso ser como Deus quer que eu seja, não como o mundo quer que eu seja. Feche a sua Bíblia. Quinta-feira, a palavra vai seguir nessa direção. O bispo Clodoaldo vai estar ministrando, eu vou estar aqui junto. Na quinta-feira nós vamos pegar a folha que eu entreguei na quinta-feira, a folha da árvore genealógica espiritual, e nós vamos, em algum momento do culto, nós vamos tratar aquela folha. Mas você precisa se arrepender das coisas que você faz e vê de errado. Você precisa chegar para Deus e falar, isso está errado. Escute, deixa eu falar uma coisa como um pai espiritual. Você não pode dormir com pecado. Na verdade, o certo seria, quando errar, já confessar. Eu vou te falar das minhas experiências. Tem coisas que meu coração é duro. Tem coisas que meu coração é duro. Tem coisa que eu faço, eu olho, eu vi que eu errei, e eu fico lá na minha. Eu errei, mas... Eu sei que é só eu, mas estou abrindo meu coração para vocês. Tem coisa que eu faço, Aí o Espírito Santo fala assim, você está errado. E me seguro. Só que, irmãos, eu tenho o meu momento de oração. Que aí eu vou sentar e vou... Aí eu falo para Deus assim, o que eu fiz de errado hoje, Senhor? E a primeira coisa, ele nem me fala, porque eu já sei que eu fiz errado. Aí eu tenho duas opções. Ou eu trato, ou eu perco as minhas bênçãos. Por isso que a gente tem que tratar. Deus, o Senhor sabe que eu estou fraco nessa área. Essa área está difícil. Mas eu sei que eu estou errado. Me ajuda. Eu vou mudar nisso. Na quinta-feira eu falei sobre isso. Sou templo do Espírito Santo. Meu casamento é uma instituição do Senhor. Como templo do Espírito Santo, o que eu estou ouvindo? Quem são meus amigos? Tudo isso eu tenho que olhar e ver quanto isso está edificando a minha fé ou destruindo o meu relacionamento com Deus. Por isso que o homem de Deus, leia lá Salmo 1, ele sai de certas rodas. Ele fala, isso aqui não vai edificar. Ele vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Que a hora que vier toda dificuldade, ele vai dar frutos, porque Deus está com ele. Arrependimento traz bênção, gera frutos na hora da sequidão. É fácil ser cristão? Não é, mas é a coisa mais maravilhosa que Deus nos deu. Sermos seus filhos. Porque nós podemos pedir perdão e recebemos o perdão. Agora lembre-se de 2 Coríntios que nós lemos, a tristeza do mundo gera morte, a nossa tristeza gera vida. A nossa tristeza gera relacionamentos, gera concertos, gera bênção. A tristeza do mundo é, eu não mudo, eu não tenho o que fazer. Aí vai no psicólogo, o psicólogo fala, assume o que você faz, assume o que você é. Aí você vai ler a Bíblia fala, seja como Cristo, você vai ser muito abençoado. Feche a sua Bíblia, vamos orar. Essa semana é separação de carne, amém? Você vai deixar de comer carne,
E a sua tarefa para essa semana, para você se habituar, porque aquilo que a gente faz muitas vezes começa a se tornar um hábito na nossa vida. O hábito do cristão, a vida cristã normal, o Otmanim, né? A vida cristã, ela é pautada por arrependimento, por confissão de pecados. Fez alguma coisa errada? Já peça perdão a Deus. Confessa teu pecado. Faça. Você vai começar a ver Deus agindo em muitas áreas da sua vida. Você vai falar, puxa, eu nem precisei fazer nada, o Senhor fez. Porque aquele que vive em arrependimento é abençoado, tem vitórias nas batalhas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Hoje passamos um pouco do horário, porque tivemos muitas coisas na igreja. Eu vou orar com você, mas eu não vou parar aqui, eu quero orar com as pessoas aqui na frente. Então eu queria chamar para cá os pastores, os presbíteros, por favor, os diáconos que podem orar, que podem ungir. Eu quero orar com você, que está com o seu coração aí dizendo para Deus, Senhor, eu esse nível de vida com o Senhor, eu quero uma vida de arrependimento, uma vida de confissão de pecado, uma vida de relacionamentos. Se você tem tido lutas nessas áreas, de não conseguir perdoar alguém, às vezes você não consegue se perdoar você mesmo. Pode fechar seus olhos, feche seus olhos e escute. Às vezes você não consegue perdoar você mesmo. Às vezes você não acredita que você vai ser perdoado por Deus. E aí o diabo está te infernizando, está te envergonhando, porque criou em você aquele sentimento de que Deus não te perdoa mais. Sabe, se Jesus falou para nós, escute, fique com seus olhos fechados e escute. Se Jesus falou para nós que nós devemos perdoar o nosso próximo 70 vezes 7, isso por dia, se Deus, Jesus, falou para que eu perdoe o meu próximo 70 vezes 7, eu que sou homem, você acha que Deus tem limites para te perdoar? O Senhor não tem limites para te perdoar. Ele vai te perdoar. O que você precisa é se arrepender, é mudar de direção. Se você precisa que alguém ore por você, coloque óleo sobre a sua cabeça, para te abençoar nessa noite, nesses propósitos que você tem firmado com Deus para essa semana de jejum. Vem para frente que nós vamos orar por você, vamos te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos esse momento de oração e pedimos que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos, a nossa fé, para que como igreja, Senhor, nós possamos andar num propósito, ó Deus, de realmente confessarmos os nossos pecados, de termos um coração quebrantado, onde realmente o pecado venha nos entristecer e não gerar raiva e dureza no nosso coração. Tira toda a raiva, tira toda a dureza do nosso coração, Senhor. Gera em nós, Pai, gera em nós, Espírito Santo, um coração quebrantado, um coração manso, humilde, como o teu coração, Senhor Jesus. Gera em nós um coração onde nós possamos reconhecer os nossos erros, onde nós possamos reconhecer aquilo que realmente entristeceu o teu coração e assim nós podemos confessar, pedir perdão. Senhor, tira as durezas do nosso coração. Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos nesta semana de propósito, Senhor. Abençoa os que estão recebendo óleo na cabeça, abençoa os que não vão receber, mas abençoa-nos, Senhor, para que essa semana seja uma semana de propósito, uma semana onde vamos nos separar da carne e vamos nos lembrar, Senhor, que nós não vamos dormir com o pecado, nós não vamos conviver, ó Deus, com aquilo que está errado, que nós não vamos viver na iniquidade, que nós não vamos viver debaixo de pecado gerado, de forma obstinada, de forma consciente, de forma que venha envergonhar o teu nome, Senhor. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é que move o nosso coração, é o Senhor que gera em nós arrependimento, tudo vem de Ti e é para Ti, Senhor.
Oreba xaracandaralabalaba sorebalamaias. Rocoloba suriandereba xaralamaias. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Sela essa palavra nesta noite. Tira de nós, Senhor, toda a dureza do nosso coração. Senhor, se alguém aqui tem algum sentimento errado contra alguém, Senhor, nós queremos ser libertos agora dessas escravidões, desses verdugos. Nós agora, Senhor, pedimos perdão a Ti e pedimos, tira do coração tudo que possa estar preso no coração, na alma, na mente. Nós nesta noite, Senhor, como Israel, Senhor, nós pranteamos, nós lamentamos o que nós fizemos de errado, nós estamos tristes pelo pecado que cometemos contra Ti e pedimos, lava-nos com o Teu sangue, Senhor, lava-nos com o Teu sangue, perdoa-nos segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, e derruba os nossos inimigos, Senhor. Faz cair por terra todos esses demônios que têm se levantado contra as famílias. Você que já veio para frente e recebeu oração, você que não precisa de oração, ore agora pela tua família. Senhor, faz cair por terra todo esse demônio que se levanta contra a nossa casa, todo espírito que tem se levantado contra a nossa família, contra os casamentos, caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, traz a restituição daquilo que foi roubado, traz a restituição do que foi roubado. Assim como nós lemos aqui em 2 Samuel capítulo 7, Senhor, que o Teu povo restituiu aquilo que tinha sido tomado pelo inimigo, aquilo que foi roubado, Senhor, que volte, que seja trazido de volta para a vida dos Teus filhos. Bens, dinheiro, saúde, que a Tua saúde seja renovada, que em nome de Jesus você seja curado nesta noite, que a doença saia desse lugar. Espírito de Deus, faz a Tua obra em nós. Espírito de Deus, faz a Tua obra em nós, Senhor. Ora por alguém da tua casa que você sabe que está sendo atacado. Ore agora, fale, Senhor, liberta essa pessoa da minha casa, liberta esse meu irmão, essa minha família, alguém da minha família. Ore agora, clame pela tua casa. Senhor, salva a nossa família, restitui a Tua graça sobre o nosso lar. Salva toda a nossa família, Senhor. Oh Deus, nós queremos Te agradecer por esta noite. Nós queremos Te agradecer pelo Teu amor. Pai, bendito é Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por cada momento deste culto de adoração ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos ministérios da igreja. Obrigado, Senhor, pela liderança da igreja. Obrigado pelos Teus filhos que fazem parte dessa igreja. Senhor, conduz cada um agora para a sua casa, debaixo da Tua graça e do Teu amor. E, Senhor, que essa semana nós possamos experimentar vitórias. Não porque somente expulsamos demônios, mas porque o Senhor defendeu a nossa causa, porque o Senhor olhou para nós e teve misericórdia, e fez aquilo que nenhum homem poderia fazer. Ó Deus, faz trovejar os céus nesses dias, faça com que os nossos inimigos fujam, traz terror para cada inimigo que tem se levantado contra os Teus filhos, contra cada demônio que tem se levantado. Senhor, traz o terror e abençoa-nos nessa nossa caminhada, para que a glória seja só Tua, Senhor. E a Jesus que está sentado no trono, nós damos a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão, fale para ele que Deus te abençoe muito, meu irmão, em nome de Jesus. Quinta-feira continuamos a nossa separação. Venha preparado.